E nós voltamos agora a falar de vacinação, porque nesse mês de abril acontece a campanha Abril Azul. Com o aumento recente da recusa dos pais, diversas crianças ficam sem tomar as vacinas. De acordo com uma pesquisa recente, mais de 45% dos pais se sentem preocupados com a possibilidade de efeitos adversos de algumas vacinas. E quem está conosco para falar sobre esse assunto é o vice-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o doutor Renato Kfouri. Doutor, uma ótima tarde para o senhor. E nós vemos, infelizmente, esses movimentos crescendo cada vez mais. Alguns pais fazem parte de correntes para que os filhos aí de amigos, colegas, não recebam qualquer tipo de vacinação. Isso é um risco anunciado, né? Parece inacreditável, mas ainda tem pessoas que acreditam que as vacinas possam fazer mal. Vacinas que salvam vidas, vacinas que modificaram o curso das doenças e da própria história, né, no país e no mundo. As crianças que eram vítimas de paralisia infantil, de sarampo, hospitalizadas, o tétano, coqueluche, enfim, são mais de uma dezena de doenças hoje controladas graças ao uso extenso nos programas de vacinação das nossas vacinas, né? E talvez a própria vacinação, o sucesso que as vacinas trazem, levam as pessoas por não conhecerem, por não perceberem mais as doenças entre nós, a relaxarem em relação à importância da prevenção e dessas doenças, né? E mais do que isso, né? Por a doença muitas vezes não estar presente no nosso dia a dia, as pessoas acreditam que podem deixar de vacinar seus filhos. Felizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um movimento organizado, né, de antivacinismo, que nem tem em alguns países da Europa, dos Estados Unidos, onde as pessoas muitas vezes pressionam deputados, querem leis diferentes que desobriguem a vacinação. Aqui nós temos muita informação equivocada, pais que por conta própria se recusam e às vezes até profissionais da saúde que não recomendam a vacinação. É um grande equívoco que coloca em risco a saúde de nossas crianças e dos nossos adultos também. Doutor, nós vimos também, acompanhamos recentemente, algumas doenças que foram consideradas erradicadas que voltaram a surgir. Isso é um reflexo desse movimento que não tem qualquer tipo de confirmação. Isso traz mais uma vez à tona aquela possibilidade de, eu não vejo mais tal doença aparecer, ela desapareceu. Desapareceu porque a vacina realmente é eficaz e mostra resultado. Se a vacinação deixa de ser feita, é claro que nós temos um resultado negativo. Exatamente, esse controle, né, essa falsa sensação de segurança que a gente tem ao não ter contato mais com essas doenças, trazem justamente essa impressão de que as vacinas não funcionam, né, ou que as vacinas não precisam mais ser feitas, né? Sarampo é um exemplo vivo disso, né? Nós não controlamos o sarampo aqui no nosso país, fizemos com que a doença desaparecesse aqui entre nós, não circulasse mais, mas o mundo não fez a sua lição de casa, a sua tarefa. Então, o sarampo continua acontecendo nos Estados Unidos, Nova York atualmente com surto de sarampo, na Europa muitos casos, e na Venezuela, nossa fronteira aqui. E nós, se também não mantivermos, como aconteceu no norte do país, no Amazonas, em Roraima, com as coberturas vacinais, ou seja, quase toda a população vacinada, alguém que venha com sarampo, que é reintroduzida a doença dessa maneira, volta a circular o vírus entre nós, volta a aparecer casos de doenças graves, como sarampo, como difteria, como febre amarela, como poliomielite. Então, essa sensação que às vezes as vacinas trazem de segurança, de não percepção de que a doença está ocorrendo, ela mesma acaba sendo a causa principal das pessoas relaxarem, os profissionais da saúde não recomendarem de maneira tão enfática, não cobrar dos seus pacientes, né, a carteira de vacinação em dia, e a insegurança em vacinar. O medo da reação do evento adverso passa a ser maior do que o medo da doença. Então, é a campanha que a Sociedade de Pediatria de São Paulo faz em relação a essas vacinas, este alerta de eu confio, eu cuido, eu vacino minhas crianças, meus filhos, porque é muito importante ter as vacinas em dias e mantermos nosso país com essas doenças controladas. Doutor, uma dúvida. Essas vacinas que não são dadas aí nessa primeira fase da infância, caso nesse período de crescimento dessa criança, elas podem ser tomadas em outro período ou não? Elas são realmente essencialmente, precisam ser dadas naquela época? Algumas vacinas são desenvolvidas para doenças que acometem mais as crianças.
Então, a vacina de rotavírus contra diarreias, a vacina de pneumonias, são doenças que têm uma incidência muito maior na infância e, portanto, devem ser feitas nos primeiros anos de vida, até 5 anos de vida, geralmente a grande maioria das vacinas é dada. A partir dessa idade, o calendário da criança mais velha, do adolescente, também tem muitas dessas vacinas. Então, quem não sabe se tomou uma vacina ou perdeu uma vacina da infância, deve tomar várias. Então, hepatite B, a vacina do tétano, a vacina da coqueluche, as vacinas próprias do adolescente, o HPV, a vacina da meningite. Existe um calendário para cada faixa etária. E um calendário também de recuperação, né, que a gente chama, para aqueles que estão com vacinas em atraso. Então, vamos checar as carteiras de vacina, atenção com o calendário, com as vacinas recomendadas para cada faixa etária. Se porventura desconhece, não sabe se tomou a vacina, perdeu a carteirinha, vamos tentar resgatar essas informações nas unidades de saúde onde foram vacinados. E a informação de que se tomou ou não tomou não for adequada, nós vamos tomar vacina de novo. Não há nenhum problema em revacinar quem já tomou uma dose anterior. O importante é ter certeza que as vacinas estão em dia. E você tocou num assunto importante também, que é a questão da vacinação dos mais velhos, né, dos adultos, sarampo está aí, nós precisamos todos estar vacinados. As vacinas são disponíveis gratuitamente no Programa Nacional de Imunizações. Qualquer unidade de saúde vacina contra sarampo, hepatite B, tétano, febre amarela, todos os adultos e nossas crianças e adolescentes principalmente. São os grupos mais vulneráveis aí para desenvolver essas doenças e que merecem toda a nossa atenção. Doutor, o senhor tocou num ponto que é bem polêmico, que muitos pais alegam reações após esse processo de vacinação. Essa conversa já pode ser feita ali com o médico, porque eu imagino que se apresenta qualquer tipo de reação, a vacina só é aplicada na pessoa depois de um estudo devidamente feito e com possibilidade de algum tipo de reação ser apresentada. Essa preocupação para que os pais deixem de acreditar nessa possibilidade, muitos alegam que a criança não fica bem, ou então no caso de uma vacina adulta, a gente falou de gripe agora há pouco, tem gente dizendo que depois que toma a vacina fica ruim, não sabe se isso é um efeito psicológico, enfim. Essas reações que são apresentadas algumas vezes, elas já são previstas? As vacinas, como qualquer outro medicamento, pode eventualmente ter efeitos colaterais, né? Então, a gente toma, às vezes, um remédio, tem dor de cabeça, tem mal-estar, pode ficar com algum sintoma decorrente da vacinação ou do medicamento que a gente usa. As vacinas, em geral, a grande parte dos efeitos colaterais ou dos eventos adversos da vacinação são aqueles locais. Então, no local da injeção, ficar dolorido, ficar vermelho, ficar um pouco inchado, isso acontece em mais ou menos 20% dos vacinados. Algumas outras reações, do tipo febre, dor de cabeça, mal-estar, 1 ou 2 dias após a vacinação, pode acontecer também. Esses eventos também são esperados e são eventos transitórios, que nós chamamos, leves e transitórios. Você tem uma febre, o seu filho tem uma febre após uma vacina, é esperado, às vezes, dependendo da vacina, e às vezes até em 30% das vezes, 3 em cada 10, 4 em cada 10, às vezes tem febre com uma vacinação. Esses são eventos que nós já conhecemos, autolimitados, ou seja, vão desaparecer sozinhos, não trazem nenhuma sequela, nenhum prejuízo, muito diferente das doenças contra as quais a gente está prevenindo. Então, para quem tem dó do filho que vai tomar uma vacina porque vai ter febre, ele tinha que ter dó da doença, do filho ficar paralítico, de ter uma meningite, de ficar com uma sequela para o resto da vida, de ter um problema do sarampo. O sarampo é uma doença que provoca morte. Então, essas vacinas, quando elas são testadas e desenvolvidas e aprovadas e utilizadas em larga escala em programas do mundo inteiro, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde para uso nos calendários de praticamente todos os países do mundo. São vacinas extremamente seguras, extremamente confiáveis e a gente precisa ter essa informação muito clara. Porque às vezes com receio de ter uma febre, ter um mal-estar, deixa a criança vulnerável, deixa a criança suscetível a desenvolver uma doença bem mais grave. E um dos principais mitos que você tocou no assunto, eu acho que é o que mais a gente ouve falar em relação à vacina de gripe causando doença, né? Esse talvez seja um dos grandes mitos criados, das inverdades criadas em relação às vacinas de uma maneira geral. A vacina de gripe ela é feita com fragmentos do vírus morto. Então, o vírus é morto, ele é segmentado, esquartejado, são pequenas frações do vírus morto que são lavados depois num detergente para ser colocados na vacina e que vão fazer parte da composição da vacina.
Então, o que a gente injeta quando faz uma vacina de gripe não tem matéria viva, não tem vírus ali vivo, não tem nada capaz de causar doença em ninguém. Então, é um grande equívoco. As pessoas, às vezes, tomam vacina, pegam um resfriado ali 2, 3 dias e imputam esse resfriado à vacina que tomou ali 2, 3 dias. Quantos de nós, vacinando ou não vacinando contra a gripe hoje, vamos ter um resfriado essa semana seguinte? Muitos de nós. E aqueles que tomarem a vacina vão achar que foi a vacina que fez ele ficar resfriado ou até doente. Então, a vacina leva um tempo para proteger, 3 semanas. Nesse meio do caminho, a pessoa pode ficar doente, mas isso não guarda nenhuma relação com a vacinação que recebeu. Nós estamos começando hoje, dia 10, a campanha de imunização contra a influenza em todo o Brasil. É importante levar as crianças, as gestantes, os idosos, todos aqueles que fazem parte do grupo mais vulnerável para receber essa vacina. Gripe mata, gripe tem umas vezes mais de 1.000 óbitos por ano por gripe todo ano. E normalmente são indivíduos pertencentes a esses grupos de risco. Crianças, idosos, gestantes, aquele que tem uma doença crônica. Então é preciso se vacinar. Hoje a gente ter uma vacina disponível contra uma doença potencialmente grave e a gente ainda ter o caso e morte relacionada a essa doença é inadmissível. Então, eu acho que a gente, ao se vacinar, nós protegemos a nós mesmos, mas protegemos também o nosso entorno. A gente não adoecendo, não transmitimos doenças para nossos pais, para os nossos avós, para os nossos colegas de trabalho, para aqueles que não podem tomar vacina, as crianças que têm câncer, que estão com quimioterapia, que são transplantados, não tomam essas vacinas, às vezes não podem e se beneficiam porque o seu entorno, a população está vacinada. É proteger-se e proteger os demais. Doutor, só para a gente finalizar, uma última questão. O senhor falou dessa possibilidade que já é real. Aqui no Brasil nós já vimos algumas campanhas que são aí contra a vacinação. No exterior isso tem um pouco mais de força. Nós até relatamos um caso aqui de um militante que falava que a vacina não era boa e foi internado com catapora e disse que iria mudar a forma de ver aí todo esse procedimento. Por que o senhor acredita que esse tipo de notícia ganha tanta força, já que não tem aí nenhuma profundidade, não tem nada que embase esse medo desses pais de não levarem os filhos para tomar vacina a ponto de colocar a criança em um risco tão grande quanto esse? Existem várias questões, né? Ali fora do Brasil, a gente tem grupos religiosos que pregam que se a vontade divina é adoecer, nós não devemos interferir nisso. Há grupos filosóficos, antroposóficos, que acreditam que a resposta do ser humano às doenças faz parte da natureza do desenvolvimento do sistema imunológico, nada com comprovação científica. Mas, basicamente, aqueles que recusam, hoje eu acredito que a grande motivo de recusar é o temor pelos eventos adversos. As pessoas não veem as doenças, as pessoas têm medo daqueles eventos adversos e é muito difundido na internet falsos conceitos, as chamadas fake news, a respeito da segurança dessas vacinas. Meu filho tomou a vacina e ficou com algum problema, ele não tinha nada, foi só tomar a vacina e aconteceu algo grave. A gente vacina muito, né? Então, qualquer evento, né? E vacina muito crianças no momento de desenvolvimento. Então, qualquer doença que a criança tiver, por exemplo, no primeiro ano de vida, muito provavelmente ela recebeu uma vacina recentemente. E os pais vão relacionar a doença que ele desenvolveu com a vacina que ele tomou há 15 dias, uma semana, 3 dias ou até 24 horas atrás. Quando, na verdade, essas coincidências são só de tempo, né, temporais, não há uma causa, isso traz muita insegurança. Então, a recomendação é que procure informações confiáveis nas redes, cuidado com as informações equivocadas disponíveis na internet. A Sociedade de Pediatria de São Paulo tem um site chamado Pediatra Orienta, que é destinado justamente às famílias, né, onde informações de segurança, de qualidade, como também as informações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, são informações e do próprio médico, né? O próprio pediatra é a fonte principal de informação segura para essas famílias. Então, cuidado com as notícias falsas, a gente tem que ter confiança na fonte que nos informa para proteger adequadamente nossas crianças. Doutor Renato, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para falar com o nosso telespectador e esclarecer essas polêmicas. Toda vez quando chega a época de campanha de vacinação, é bom deixar bem claro para quem está em casa qual é a situação e a importância de receber esse medicamento tão importante. Doutor, mais uma vez, obrigado e uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, é um prazer sempre falar com vocês aí da Record News, Rafael. Até.